E olha só, em época de isolamento, em que a orientação é ficar em casa, o que fazer, por exemplo, se aparece uma dor de garganta, hein? Porque a gente sabe que tem aquela indicação para não procurar consultórios nem os hospitais nesses primeiros sintomas. E aí tem muita gente que acaba o quê? Tomando remédio em casa por conta própria. Mas é preciso cuidado, a gente vai conversar sobre esse assunto agora com a Daniele Fonseca. Ô Dani, qual é o risco da gente tomar o remédio por conta própria? Olha, Pedro, são vários. Desde associar incorretamente um medicamento que a pessoa já toma por causa de um problema pré-existente e aí toma um analgésico, um anti-inflamatório, sem a devida orientação, isso pode ser influência, pode ter influência. Como você falou, as pessoas estão evitando, claro, sair de casa, mas procura ter um contato com um médico que já lhe atende para ele passar alguma orientação. A gente vai conversar agora com Aldo Passilongo, ele que é presidente do Conselho Regional de Farmácia. Aldo, isso que eu falei agora há pouco, que foi até a nossa conversa antes de entrarmos ao vivo, né? Quando um paciente já toma, por exemplo, um medicamento de uso contínuo, para pressão, para diabetes, que influência pode ter um simples anti-inflamatório que ele tome, um analgésico, numa crise que tem assim, de garganta ou de cabeça? Qual é o perigo dessa associação? Bom dia. Bom dia a todos. Bem, quando se fala nisso, é muito importante ressaltar que os medicamentos, os fármacos vão interagir com receptores, vão fazer o efeito, e um efeito pode prejudicar ou aumentar o efeito de outro medicamento. Então, por exemplo, a gente usa muito paracetamol. O paracetamol, ele em quantidade, usualmente, ele não traz tantos prejuízos. É aquela questão que a gente sempre fala, custo-benefício. No entanto, na questão de o outro medicamento estar tomando, como foi falado, um antihipertensivo, antidiabético, ele pode interferir no metabolismo desses grupos de medicamento e aí potencializar a ação, ou o contrário, que é às vezes muito ruim isso, porque ele vai parar de fazer ação. E aí o efeito que a gente quer, que é evitar a pressão alta e outras doenças crônicas, não vão fazer o efeito necessário. E você falou também uma coisa muito curiosa, gente, que até o uso de uma vitamina, se a pessoa já faz o uso contínuo de uma vitamina, muitas delas podem ter também o efeito, a eficácia comprometida por causa do uso de um outro medicamento, como a gente vem falando, anti-inflamatório, antitérmico. Que confusão é essa que causa dentro do organismo, Aldo? Pronto, muito boa pergunta, Por quê? Muitas pessoas utilizam, vários tipos de medicamento, como suplemento alimentar, usam alguns medicamentos, até por questão estética, fitoterápicos, muitos produtos naturais. Não podemos nunca, deixar de mencionar que contém substâncias ativas, que essas substâncias ativas interagem e podem necessariamente ou prejudicar, como foi dito, ou também fazer outros efeitos que são chamados efeitos adversos. Então, um exemplo é o caso do ginkgo, que é muito utilizado por pessoas idosas, por causa da memória, reativador, de várias coisas que muitos consideram até um suplemento, mas é um fitoterápico muito utilizado e ele interage infelizmente, com ácido acetil salicílico, que, infelizmente, os dois combinados, pode aumentar o risco de sangramentos. Bom, ninguém está aqui dizendo para parar de tomar a vitamina que toma, não, Só ter cuidado aí nessa associação com outro medicamento. E por isso que a gente tem que chamar sempre a atenção, Procurar o médico, procurar o farmacêutico, dentro das farmácias, para explicar as possíveis interações, os efeitos adversos de cada medicamento. Agora tem gente que pode estar dizendo nesse momento, não faço uso de remédio de uso contínuo, nem para pressão, nem para diabetes, não faço uso de vitamina, então estou liberado para usar um analgésico, qualquer que seja, um anti-inflamatório. Qual é o prejuízo da automedicação, Aldo?
Pronto. É aí que vem o grande, os efeitos da automedicação. Porque temos grupos de medicamentos que é prescrito pelo médico e esses são aqueles que são encontrados na farmácia na grande maioria. Temos um grupo de medicamentos que são isentos de prescrição, que pode ser utilizado como para dor de garganta, gripe, resfriado, entre outros. Mas todos eles, por não apresentar grandes efeitos colaterais, podem ser utilizados. No entanto, tem que sempre verificar se a pessoa tem uma patologia, questão de peso ou outras coisas, que pode ter efeitos colaterais grandes. Aldo, muito obrigada pela sua participação, pelas suas orientações aqui no Bom Dia Muito de hoje. obrigado. Até uma próxima, viu? Então, gente, vale a orientação. Tenta um contato lá com o médico para passar alguma informação. Não vamos tomar medicamento, fazer a automedicação num período como esse, não já tão conturbado.